São 6 da manhã, hora em que a maioria dorme e apresentadores automotivos são obrigados a vagar pelo terminal 2F de Roissy Charles de Gaulle com o desânimo de um condenado diante da última refeição. Recebi um e-mail da Alfa Romeo me convidando para ir para a Itália. Claro que aceitei, é a Itália, vai ter massa. Mas aqui está o problema, eu não faço a menor ideia do que vou fazer lá. O responsável de imprensa me mandou um e-mail tão vago que dá até para rir. Aqui está o que sei. Vamos a um autódromo em Varano, perto de Parma, dirigir alguns Alfa Romeo. Só sei disso, afinal, é a Itália. Os detalhes importam para quem tem pouca imaginação. Mas vou ser honesto com vocês, eu não gosto de aviões. Na verdade, é pior. Morro de medo de avião. Tem gente que adora voar. Essas pessoas são doidas. Além disso, sempre repetem que é o meio de transporte mais seguro do mundo, blá blá blá. Estatisticamente eu concordo. Emocionalmente, estou em um tubo de metal a 10 mil metros, movido a querosene em chamas e pilotado por alguém desconhecido. E tem alguém que decidiu que tudo isso aí era uma boa ideia. O absurdo da minha situação é isso. Preciso fazer o melhor vídeo possível para vocês, mesmo sem saber como o dia vai ser. Tudo isso me estressa bem menos que o supositório de metal onde estarei em breve. Vocês sabem como o cérebro funciona. Se percebe pânico, busca uma solução automaticamente. Com licença, por acaso o meu avião pode pegar a estrada nacional? Não, me desculpe. Me desculpe, eu estou vivo. Sinto muito. Aqui estamos em Varano de Melegari, um circuito bem pequeno de 2,3 km, perdido nas colinas da Emília, perdido na Itália. Um circuito tão pequeno, tão estreito e tão apertado que é o lugar perfeito para estourar seus pneus se você tentar bancar o espertinho demais. O lugar é a casa da escuderia de Adamici. Andrea de Adamici, para quem não conhece a história da Fórmula 1 dos anos 70, foi um piloto da Alfa Romeo e da McLaren. Um homem que sobreviveu a uma época em que a segurança nas corridas era apenas usar óculos um pouco mais grossos. Hoje, esses instrutores que trabalham para a Alfa Romeo Driving Academy e têm um histórico na GP2 vão tentar me ensinar a dirigir. Boa sorte para eles! Olha só o que eles prepararam pra gente. Júnior Velocetti, Tonali e, claro, os Giulia e Stelvio, quadrifoglio. V6 biturbo de 2,9 litros derivado da Ferrari, mais de 500 cavalos em um circuito de 2,3 km. É como tentar colocar um tubarão na banheira do Passepartout. Esses carros não têm geometria. Justificação racional. Elas são potentes, barulhentas e intensas demais para o uso diário. E é justamente por isso que elas são perfeitas. Mas será que vou dirigir tudo isso? Não sei. Ninguém me disse nada. E de qualquer forma, antes eu preciso fazer o que eles chamam de briefing. Me explicam detalhadamente como fazer uma curva à direita. Finjo entender o diferencial. Anoto tudo como se minha vida dependesse, mas penso em que horas será o almoço. Bom, então é isso, vamos lá. Não sei se vou dirigir sozinho. Nem sei o que vou dirigir primeiro. Não sei nem se terei um instrutor comigo. Vai ser uma surpresa. Dito isso, nos dois casos é uma boa notícia. Ou alguém competente me impede de errar, ou ninguém vê eu errando. Mas antes de me deixarem soltar os 500 cavalos na pista, os instrutores decidiram que era melhor primeiro me mandar para um estacionamento com um Tonale híbrido. Mas mesmo assim, de repente, todo o resto desaparece. O avião, a reunião, só o asfalto importa e um número incalculável de cones decapitados. Depois de fazer de tudo para maltratar o Tonale, é hora de domar o circuito principal no ritmo totalmente frenético de um atendente da Previdência Social. Esse circuito é uma verdadeira lição de humildade, porque não tem realmente uma reta para se tranquilizar e descansar um pouco.
Cada curva leva à seguinte. Você pensa que conhece a trajetória, mas na verdade não conhece nada. E embora o Tonale não seja um verdadeiro carro esportivo no sentido nobre do termo, ele vai servir perfeitamente para se divertir. Depois de levar as crianças à escola. Ou, no meu caso, para escapar dos influenciadores que gravam TikTok nos boxes. Foi bom. Você lembra do tubarão na banheira do Passepartout? Muito bem, chegou a hora. Esses carros são tão incríveis, tão sensuais, e o chassi é tão preciso que parece que ele lê seus pensamentos antes mesmo de você pensar. As Alfa têm o talento de fazer você acreditar que é um bom piloto. Elas até te colocam um pouco no seu lugar. E com 500 cavalos em uma pista tão estreita e tão apertada, é um pouco como passear com um tigre na coleira em uma loja de cordeiros. Mas a direção é tão precisa que você poderia se perguntar se ela não teria poderes de telepatia. Você pensa na próxima curva, uma descarga elétrica sai do seu cérebro em direção às suas mãos. O carro entende imediatamente, faz a curva e devolve o resultado direto para o seu coração. Tudo isso em uma fração de segundo. Mas tudo isso se parece um pouco com a sensação que a gente tem quando se apaixona, não é? Eu acho. E o barulho parece que um deus da mitologia romana prendeu o dedo na porta. Magnífico. Mãos, cada cicatriz aprendeu a sussurrar. Eu tenho sido inocente há um tempo. Não pergunte por quê. Eu não vou me abrir. Já é tarde, o sol se põe nas colinas de Parma, os carros já estão nos boxes e criadores de conteúdo gravam o pôr do sol para o Instagram. E eu percebo que esse dia correu perfeitamente bem, apesar de eu ter chegado aqui hoje de manhã sem saber o que eu ia fazer. Após sobreviver ao avião, briefing e a um circuito implacável, posso te dizer algo. Se você quiser saber como é dirigir uma Alfa Romeo como ela merece ser dirigida, venha experimentar a Alfa Romeo Driving Academy. Amanhã de manhã vou de volta a Milão-Paris. Vou apertar o apoio de braço e lembrar dos amores que esqueci de esquecer. Mas esta noite, nas colinas de Parma, eu dirigi carros da Alfa Romeo. E isso também eu não vou conseguir esquecer. Dito isso, talvez eu possa evitar o avião. Você conhece Paris-Coque? Não tem outra Giulia por aí, né? Nem diesel, um zelo, hein?